Bem-vindos ao Camarote 88, o lugar onde se conversa sobre o negócio do desporto. Eu sou o João Gonçalo Cunha e estou acompanhado da Matilde Costa Dias. E nós somos os co-hosts deste podcast. Trazemos todas as semanas conversas descontraídas com as personalidades mais talentosas do mundo lusófono, desde presidentes, executivos, empresários, agentes, atletas, que partilham as suas estratégias, experiências e como estão a impactar a indústria do desporto. A melhor forma de acompanhar o Camarote 88 nas plataformas de áudio da Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e YouTube, mas também nos podem encontrar nas redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. No último episódio, com o Telmo Silva, o fundador da Grow Up Esports e do festival Girl Gamer, foi uma verdadeira aprendizagem. Mas o grande destaque vai para a importância estratégica do gaming feminino no crescimento desta indústria. De destacar também é a nossa convidada de hoje, a primeira mulher no Camarote 88. Matilde, queres explicar aos nossos ouvintes por que razão, quando falamos do Camarote 88, falamos de um espaço de diversidade e inclusão? Bom dia, João. Claro que sim. Desde que começámos este podcast, que um dos objetivos é tentar abranger o maior conteúdo possível dentro da indústria do desporto, ou seja, que este podcast fosse o mais transversal possível, e isso obviamente também inclui a parte feminina, que muitas vezes dentro do desporto fica um bocadinho esquecida. Por isso, para nós faz todo o sentido abarcar vários temas e não nos cingirmos apenas ao sports business ou um desporto específico. E a verdade é que começámos este podcast a falar de legends dentro do futebol, mas já passámos pelos esportes e hoje temos o prazer de ter connosco a Inês Alves Caetano, a primeira mulher convidada, porque este podcast já tem uma mulher, fundadora da Sports Embassy. Por isso, claro que sim, diversidade nos temas e inclusão a todos os níveis, sem dúvida. É esse o nosso espírito. Inês, muito bem-vinda e muito obrigado pela tua participação no Camarote 88. Conta-nos, tu trabalhas já há 16 anos nesta indústria do desporto. Qual foi o teu percurso até fundares a Sports Embassy? Olá, bom dia, João e Matilde. É verdade, já cá está uma mulher, não é? Eu tenho aqui agora o peso da responsabilidade de ser a primeira convidada. Olha, o meu percurso começa no desporto, começa quando eu experimento o desporto como praticante, não é? Muito novinha, muito pequenina, não saí mais deste meio. Percebi que gostava muito de ali estar, era a minha zona de conforto, gostava mais de ir para os treinos do que para a escola, era onde me sentia bem, era onde estavam os meus amigos e eu percebi que queria ficar por ali muitos anos, não sabia muito bem como e fui descobrindo isso ao longo do percurso que fui fazendo. Decidi tirar Educação Física, foi algo que quis fazer desde muito cedo, dizia não, acreditava e se calhar ainda acredito muito no lado romântico do desporto, não é? como fator importante da nossa formação, como agente de mudança e sempre quis pegar nisso tudo e perpetuar isso, e então queria ser professora de Educação Física muito com esse sonho. Acabei por tirar Educação Física. Antes disso fui atleta de pentatlo moderno, mas aos 17 anos enfim, tive ali uma série de complicações e inclusivamente disseram-me que eventualmente não voltaria a andar como antes, e então todo esse processo para mim foram ou têm sido descobertas. A vida vai-me dizendo assim, não podes ir por ali, e eu tenho que me reinventar, e então tive que me reinventar. Percebi que não ia ser atleta, era algo que eu gostava muito, tinha muitos sonhos a esse nível, mas voltei a andar, sim senhora. Voltei até a competir, não no pentatlo, fiquei só com a esgrima, que é uma das disciplinas do pentatlo moderno, mas já era uma brincadeira, não eram competições a nível nacional e o registro era outro. Mas depois quis também desvincular-me do meu passado competitivo e da minha relação com a modalidade e fui experimentar o rugby. Já tinha experimentado em miúda, mas
depois na altura não dava para conciliar, o pentatlo já são 5 disciplinas, ainda mais o rugby, aquilo não estava a dar, mas já mais velha, já nos 20 fui outra vez para o rugby, e joguei até aos 29, cá em Portugal e no Brasil. E nesse processo tiro educação física, começo a dar aulas na escola, percebo que a escola não era para mim. Não por tudo aquilo que eu acreditava do desporto e da educação física, mas pelo modelo de ensino e pela forma como o desporto estava inserido na escola, pelo ambiente da escola em si, percebi que não ia dar. Mas eu sempre disse que ia aos Jogos Olímpicos, não fui como atleta, tinha que me reinventar para ir de alguma forma, e então fui procurando os meus objetivos, que eu fui treinadora, já nessa altura, já na faculdade dava treinos, fui fazendo cursos, fui fazendo uma série de coisas, eu desde miúda era sempre voluntária em competições, desde os 12 anos ou 13 anos, nem que fosse a dar águas, eu queria ver como é que tudo funcionava, eu queria saber tudo, sempre fui muito curiosa dentro deste meio, porque era o meio onde eu me sentia bem. Se me dissessem que eu tinha uma festa de anos de um amiguinho ou podia ir para uma competição de séniores, eu ia para a competição de séniores. Dar água, se fosse preciso. Eu gostava muito. E portanto foi sempre um percurso muito de explorar e perceber o que é que se podia fazer, e desde muito nova também sempre tive um espírito bastante empreendedor, e então tentava implementar novas iniciativas dentro da própria modalidade. Fiz o curso de árbitro também, eu queria perceber tudo, eu queria ter as visões todas da coisa, e fui tendo. Organizei alguns eventos, fundei a Associação de Árbitros cá em Portugal, pentatlo moderno, e andei sempre a explorar, até que há um dia que eu digo assim, não estou aqui a fazer nada, já chega, eu aqui não vou crescer para lado nenhum, tenho 3 ou 4 empregos e ando de um lado para o outro e sinto que ninguém me valoriza, eu quero me ir embora daqui. E então, nessa altura, estávamos em 2009, mais ou menos, e eu fui ver o que é que ia acontecer no mundo, em termos desportivos, e onde as coisas iam estar bastante apetecíveis era no Brasil, porque o Brasil vinha de uma série já de eventos que tinham organizado, com o objetivo depois de ter eventos ainda maiores, não é? A FIFA, os Jogos Olímpicos, etc. E então eu decidi ir para lá, e fui para lá, despedi-me cá, fui para lá à aventura, e correu muito bem. Fiz lá os Jogos Mundiais Militares, estive na FIFA, entre outros eventos que fui fazendo, fiz grandes slams de judo, fiz o lançamento da marca olímpica na praia de Copacabana, uma coisa incrível. Para um país de 10 milhões de pessoas fazer um evento para 2 milhões e tal, é tipo assim uma coisa extraordinária, é overwhelming, não é? E então tive uma série de experiências lá, foi muito engraçado, e quando surgiu a eventual hipótese de, depois da FIFA, ficar lá nos Jogos Olímpicos, eu decidi voltar para Portugal e adiar o sonho olímpico. Depois cá, o meu objetivo não era ficar em Portugal, na verdade era vir para a Europa, ficar aqui um bocadinho mais perto. Acabou por surgir uma oportunidade em Portugal e eu acabei por aceitar, fiquei lá 3 anos, e quando termina o meu vínculo, eu fiquei completamente perdida, senti-me outra vez com 17 anos, e é aí que surge a Sports Embassy, faz-me refletir muito em tudo aquilo que eu tinha passado, mas mais do que aquilo que eu tinha passado, porque não fui uma atleta de topo, era aquilo que os meus amigos, que eram atletas ou tinham sido atletas profissionais, tinham passado ou estavam a passar nessa altura. Então eu achei que, eu das adversidades normalmente procuro encontrar oportunidades, achei que era o momento de fazer algo sobre um tema que eu toda a vida falei, porque eu pratiquei uma modalidade onde ninguém é profissional, não é? Em Portugal. Então sempre foi um tema que sempre fez parte das conversas, e achei que era o momento, e cá estamos. Então tu basicamente pegaste um bocadinho nessas tuas adversidades, mas também problemas que identificaram no ecossistema do desporto, e decidiram criar a Sports Embassy. Consegues-nos, ou melhor, diz-nos um pouco qual é a missão da Sports Embassy e que serviço é que vocês hoje estão a desenvolver? Ok. Nós,
é muito engraçado, porque toda a gente que fala de projetos e fala sempre de planos estratégicos, business plans e coisas assim todas do business, e nós a única coisa que queríamos era conseguir ajudar pelo menos um atleta a fazer a transição de carreira e depois logo se via. O objetivo era nós criarmos um programa e criarmos algo diferente para contribuir para uma vida melhor depois do desporto, porque nós sabemos que é difícil quando acaba, e sabemos que os atletas não têm ferramentas ali à mão para se prepararem, ou para quando já tudo aconteceu e estão ali um bocadinho aflitos, não sabem onde recorrer ou a quem recorrer, não é? Deixas de ser atleta, já não és do clube, já não és da federação, já não és de ninguém e não tens uma rede de apoio, não é? Porque já não contas. E então o primeiro objetivo era esse, vamos conseguir fazer alguma coisa aqui, porque também não tínhamos nenhum projeto onde nos basear, porque cada contexto é um contexto, não vale a pena irmos procurar o que se faz nos Estados Unidos quando a própria organização desportiva dos Estados Unidos é diferente da nossa. Portanto, podes ir tirar ideias, mas não podes ir copiar, entre aspas, modelos, não é? E portanto começou assim muito nessa lógica. O objetivo continua a ser o mesmo, dar ferramentas aos atletas para eles se prepararem para a vida após o desporto. Neste momento desenhámos já, foi a primeira coisa que fizemos, um programa de preparação que é o Your Future, e que é um programa individual. Portanto, trabalhamos individualmente com os atletas para prepará-los para esse momento, independentemente se esse momento é daqui a 3 anos ou daqui a 3 meses. O programa é ajustável, e é ajustável também ao contexto de cada um, aos objetivos de cada um, e portanto é muito maleável, digamos assim. E depois fomos desenvolvendo outros projetos. Temos a Montra Talento, em que as empresas podem recrutar talento, sabendo que vão recrutar ex-atletas e ex-atletas que estão à procura de emprego, e que nós ajudamos nessa procura ativa. Enfim, lançámos também uma magazine para dar voz aos atletas e falar um bocadinho destes temas. Estamos a preparar uma plataforma de saúde mental que é Heads Up, e temos aqui uma série de outros desafios que vamos lançar agora no início do ano também. Anda tudo aqui sempre muito à volta de valorizar as competências que se adquirem no desporto e a transferência que se pode e deve fazer para outros contextos. Inês, eu vou pegar nas tuas palavras, e estava a ouvir o teu discurso e a tentar não interromper, porque era tudo importantíssimo, os serviços dos quais estavas a falar, mas vou pegar nas tuas palavras e fazer-te uma pergunta que gostava que respondesse o mais honestamente possível, para os nossos ouvintes também entenderem qual é que é o âmbito daquilo que a Sports Embassy faz aqui. Dirias que então o objetivo principal, ou um dos maiores objetivos principais para o qual, portanto, aquilo que vos fez criar, que te fez criar a Sports Embassy, é ajudar na transição de carreira, seja ela de que tipo seja, profissional ou não, dos atletas? Sem dúvida. Esse é sempre o nosso principal objetivo. E nós, eu não falei, mas nós temos também a Academia Sports Embassy, onde nós damos formação aos atletas e damos também formação às empresas, porque nessa transição é importante não só sensibilizar o atleta para a transição e dar-lhe as ferramentas, mas é muito importante que o mercado de trabalho perceba o que é que se aprende no desporto, porque andamos todos aqui a dizer que no desporto aprendemos uma série de coisas, e fala-se da liderança, da capacidade de trabalho, de saber estar em grupo, enfim, de 1001 skills, não é? Que todos já ouvimos falar, mas a verdade é que nós vivemos num país onde mais de metade das pessoas não pratica atividade física. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa que metade das pessoas que trabalham não sabe o que é, quando se fala no contexto desportivo. Não estou a dizer que não sabem noutros contextos, mas que não sabem. Portanto, nós, através da Academia, sim. é o que acaba por acontecer, e quem nos diz isso são os dados estatísticos, não é? Portanto, quando nós falamos de uma coisa e queremos sensibilizar a sociedade para pessoas de 30 e tal anos que nunca trabalharam no contexto corporativo, por exemplo, mas que têm uma série de valências e que conseguem adquirir essas competências técnicas muito rapidamente, nós estamos a falar quase chinês para metade das pessoas que estão nesse mundo corporativo, porque nunca praticaram desporto, nunca entraram num balneário e não fazem ideia. Então, através da Academia, nós fazemos... Eu identifico-me tanto com aquilo que estás a dizer.
É que, desculpa interromper, Não? identifico-me tanto com aquilo que tens estado a dizer até agora, que para mim é difícil não interromper e não Força! fazer o paralelo com a minha situação, porque também eu fui ex-atleta, decidi não optar por isso, porque pronto, não era tão boa como os outros, portanto achei que não tinha futuro nenhum, mas nunca quis que a minha paixão pelo desporto fosse afetada pelo facto de eu não ser suficientemente boa para fazer disso carreira. E então escolhi uma via académica, que é o direito do desporto, e hoje em dia tenho contacto com todo o desporto, mas no meu campo de especialização, que é o direito, eu percebo perfeitamente, e também eu tive dificuldades em transpor todas as minhas valências e tal, que eu ia aproveitando dentro do desporto para o mundo, não digo corporativo, mas o mundo do trabalho. Exato. E, portanto, aquilo que nós queremos que tu digas aos ouvintes que não são atletas e não sabem aquilo que os atletas podem trazer é que vantagens tem uma empresa que contrata um atleta ou ex-atleta de alta competição. Olha, eu acho que são muitas vantagens. Em primeiro lugar, se fores pensar que um ex-atleta à partida já tem 20, imagina que até houve uma lesão e até tem 20 e poucos anos, ou não está naqueles 30 ou 30 e qualquer coisa de quem termina a carreira por iniciativa própria. Portanto, nós não temos aqui também uma faixa etária muito, muito definida, não é? Porque depende aqui de modalidades, depende de uma série de fatores. Mas a verdade é que alguém que pratica o desporto a um nível considerável, e já não falo dos profissionais, falo já de um nível semi-amador, que nós não temos isso em Portugal, mas enfim, são pessoas com uma maturidade completamente diferente, não é? São pessoas que trabalham dentro daquele contexto e trabalham muito desde os 8, 9 anos de idade, pelo menos. E, portanto, já levam ali uma maturidade um bocadinho diferente. Depois percebem que qualquer oportunidade que lhes seja dada é uma oportunidade que eles têm de agarrar, e eles sabem agarrar oportunidades. Não quer dizer que vai correr tudo bem, não é isso. E por isso é que nós achamos que é importante o nosso trabalho para garantir que o atleta está a seguir por uma área, por uma via onde ele realmente pode ser bom e onde ele realmente quer estar, não é? Mas ele sabendo isso e com todas as competências que ele adquiriu no desporto, independentemente de ser uma modalidade individual ou coletiva, não é? Eu quando ia para a escola já tinha nadado de manhã, não é? Portanto, tu tens capacidade de trabalho, tens determinação, és resiliente, não é? Porque nem tudo corre bem. Disciplina e organização, disciplina, organização, é fundamental. Respeito E pelas trabalhar por regras, objetivos. trabalhar por objetivos, respeito pela hierarquia, entendes muito bem a hierarquia, e acho que na liderança, fala-se muito na liderança, e eu acho que damos sempre a entender que os atletas são todos líderes, e não é verdade. Quando se trabalha a competência da liderança, o atleta, alguns são líderes sim, a questão é que o atleta sabe lidar com liderança e sabe lidar com diferentes estilos de liderança e sabe se adaptar a esses diferentes estilos de liderança. Nem todos são líderes, nem todos são bons comunicadores, e todos sabem comunicar, e todos sabem que têm que saber comunicar com o presidente, com o jornalista, com os adeptos. Estamos todos agora a pensar nos vários treinadores que tivemos e qual é que era o mais chato ou o mais... Sim, simpático. aquele com quem podes Mas sim, falar mais à exatamente vontade, aquele com quem tens que ser mais formal, aquele com quem vais ter que lidar com os gritos de vez em quando e tens que saber responder da melhor forma e nos diferentes contextos. Acho que há outra coisa muito importante, um atleta percebe muito bem o que é que são os objetivos individuais e coletivos, porque tu sabes que se perderes num jogo de equipa, sabes avaliar o que é que fizeste bem ou mal, independentemente do resultado coletivo, e isso é muito importante. E mesmo na modalidade individual é o inverso. Depende de ti, tens o teu resultado, mas depois há um trabalho coletivo que é feito e que o atleta também sabe reconhecer. E portanto acho que há aqui muitas valências que depois, aliadas à maturidade que o atleta já traz, não é? Do contexto onde viveu estas competências, são muito importantes para as empresas. E nós estamos aqui a falar do pós-carreira, mas é importante falar que o pós-carreira prepara-se antes e que há muitos atletas, até profissionais e de alta competição, que procuram a carreira dual, e que o grande entrave que têm, e não falando na faculdade, falando no mundo do trabalho, a grande dificuldade que têm é encontrar empresas que apostem em atletas profissionais
ou de alta competição que queiram manter a atividade desportiva e uma atividade profissional. E eu acho que isto é um grande erro. Eu percebo que do ponto de vista da empresa há uma preocupação ao nível daquilo que são questões financeiras, não é? Eu estou a pagar 40 horas e ele não trabalha 40 horas. Não, se calhar até trabalha às 40 horas, não vai trabalhar das 9 às 5. Não é? E acho que se calhar a pandemia veio ajudar a perceber um bocadinho que é possível ele estar no estágio com o computador a fazer calls, não é? Nós estamos aqui e estamos cada um no seu espaço e estamos os três a conversar, e acho que a pandemia trouxe isto. E há N casos de atletas que são excelentes alunos, ou foram excelentes alunos, e depois querem ingressar no mercado de trabalho e não conseguem, porque as empresas não valorizam esse atleta ou esse perfil, que acham que vai estar muito tempo fora, vai ter os estágios, vai ter as competições, e portanto acho que ainda há aqui um trabalho muito grande a fazer com as empresas. Esse trabalho que vocês estão a falar da carreira dual e outros temas que tu já falaste aqui, vai um bocadinho, ou preenche um bocadinho aquela petição que vocês lançaram há pouco tempo, uma petição que nós também já assinámos, tentámos ajudar de alguma forma, e sugerimos a todas as pessoas que estejam a ouvir este podcast que também assinem essa petição, que vamos colocar nos links da descrição. Mas sobretudo, qual é o objetivo desta petição? Esta petição para a carreira do atleta? Eu acho que há aqui uma série de fatores que têm de ser abordados, porque existe muita coisa que é feita de forma solta, não é? Eu já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes. Acho que o facto de nós não termos um ministério faz com que muitas das coisas andem aí soltas, não é? Depois, somos um país que não tem um planeamento estratégico para o desporto. Tem também assim umas coisas soltas, não é? Tem uma estratégia para a atividade física, depois tem um programa não sei do quê para o desporto escolar, e depois nada converge com nada, e portanto está tudo aqui muito solto. Então, se nem sequer há uma estratégia para o desporto, como é que podem existir medidas que facilitem e que promovam e que enalteçam e que valorizem a carreira do atleta? Elas não existem. Aquilo que nós procurámos fazer com a petição foi juntar aqui algumas questões que nós achamos que são importantes e que devem ser debatidas, e que obviamente que isoladamente não vão fazer nada, não é? Porque têm que estar inseridas num plano macro, como eu já referi aqui, não é? Porque não adianta falarmos de uma estratégia para a carreira do atleta e o próprio desporto não ter uma estratégia, não é? Quer dizer, andamos aqui todos a ver se é primeiro o ovo ou a galinha. Mas do ponto de vista dos atletas, alguma coisa pelo menos tem que ser feita, e aquilo que nós achamos é que no mínimo tem que se falar sobre isso, e que isso eventualmente pode despertar outro tipo de conversas e de debates, e que se perceba que é importante fazer algo que tem que começar no desporto de formação e tem que ir até ao atleta profissional e até quando ele termina a carreira. Tem que haver aqui uma série de questões que têm que ser abordadas e definidas. Inês, dirias que a falta de legislação é um grande problema nesta área? Eu não sei se é falta de legislação. A leis há, não é? Temos a lei de bases, temos a lei disto, a lei daquilo. Elas existem, elas não convergem em nada. Mas as leis que existem, pronto. Então, se calhar, devia-se rever a legislação. Exatamente. Não é que ela não exista. Eu acho é que ela... eu também costumo deixar esta questão, que é: o que é que nós queremos do desporto enquanto sociedade? E cada um vai responder a sua coisa, e enquanto não respondermos todos a mesma coisa e não percebemos o que é que todos queremos do desporto, vai cada um andar a remar para o seu lado, e portanto vai haver uma lei, ou não sei quantas leis para o desporto escolar, outras tantas para o desporto federado, outras tantas para a atividade física e o desporto de lazer, e outras tantas para o desporto universitário. E portanto eu acho que o problema não tem a ver com a legislação em si. A legislação, ela existe, está aí para quem quiser. A questão é o que é que rege esta legislação, que objetivos é que temos e qual é a estratégia que temos. E sem estratégia, quer dizer, fica difícil, porque é preciso que todas estas esferas do desporto, não é, estejam, consigam estar a falar a mesma linguagem, tenham o mesmo objetivo, e acho que é isso que falta. Tu há pouco estavas a falar num tema importante que tinha a ver a falta da cultura desportiva em Portugal, e
o que é que falta no nosso país para termos maior consciência da pessoa para além do atleta? Ui! Eu acho que falta muita coisa. E isso é uma das coisas que nós falamos muito, a humanização do desporto, a humanização do atleta. E por isso é que nós tratamos o atleta e tratamos todos estes temas de uma forma muito holística. Às vezes dizem-nos, mas dados, porque nós somos um projeto social, não é? E então, às vezes, precisamos de apoios e queremos apoios, e as empresas pedem-nos números. Aí quando alguém nos pede números, eu percebo claramente que não é alguém que vai trabalhar connosco. E é preciso olhar para o atleta para além das estatísticas, não é? É preciso perceber todo este trabalho que está por trás. Agora, quando nós temos uma população que metade nunca praticou atividade física, não é? Quem é que se vai conseguir pôr no lugar do atleta? Muito poucas pessoas. Eu acho que é muito difícil a população em geral, não é? Ter empatia para com o atleta. Tu só consegues ter empatia numa coisa que tu eventualmente consegues entender, não é? E as pessoas não entendem porque nunca pisaram um balneário, porque nunca competiram sequer no contexto do desporto escolar. Portanto, há aqui muita coisa que é importante fazer. Eu não queria estar a falar na comunicação social, mas porque eu percebo, porque eles também querem vender, porque também vivem das vendas e isto acaba por estar tudo ligado, não é? E eu percebo as dores da imprensa, mas acho que há um papel muito importante que também devia ser feito a este nível, não é? E os primeiros a acusar o atleta que não está a ter rendimento num jogo ou numa situação qualquer, normalmente é a imprensa e as pessoas vão atrás, mas tu não sabes que se calhar o atleta está com problemas financeiros, não sabes que se calhar sabe que vai terminar o contrato, não tem uma opção, tem os seus gastos, tem o seu nível de vida, tem a sua família. Há atletas que não têm só os filhos e a mulher, há muito mais família que depende deles. Então, as pessoas não conseguem entender nada do que está por trás. E isso é algo que, olha, eu acho que é muito difícil de trabalhar. Acho que vamos lá se conseguirmos dinamizar e se conseguimos potenciar aquilo que é o nível das pessoas em termos da tal cultura desportiva, mas acho que isso aprende-se estando lá. É preciso pôr os miúdos a praticar desporto. E esses miúdos um dia vão ser pais. E esses miúdos, quando forem pais e puserem os filhos deles, quer seja no futebol ou noutro sítio qualquer, vão pensar duas vezes antes de bater no árbitro e antes de chamar nomes aos miúdos, porque também já lá andaram, não é? E sabem que não gostavam quando os pais estavam lá a chamar nomes aos coleguinhas. E, portanto, tudo isto, eu acho que é falta de empatia. E é uma coisa tão simples e tão complicada ao mesmo tempo. Nós também vimos, estavas aqui a falar dessa falta das pessoas perceberem o que é que valem os atletas, mas os atletas nesta fase da pandemia também devem ter passado por muitas dificuldades. Tu que lidas diariamente com esse tipo de atletas, o que é que aconteceu neste momento da pandemia, que eles basicamente não tinham atividade, não é? Olha, eu acho que houve ali uma altura, e nós falávamos muito sobre isso, há ali um momento em que as nossas conversas eram muito na lógica de isto é muito mais fácil para os atletas, que isto é como estar em estágio. Ok? Tipo, e tu ouviste agora os campeões do mundo de futsal, não é? Tiveram 58 dias privados da família e tudo mais. Não quer dizer que não seja difícil, não é isso, mas aqueles momentos iniciais em que a malta dizia, isto é muito mais fácil para os atletas, que isto é como estar em estágio. E portanto há ali um momento em que eu acho, pelo menos alguns, viveram ali os primeiros tempos naquela ilusão, porque ninguém sabia quando é que ia terminar, não é? E portanto, olha, estamos em estágio, pronto, está mau tempo lá fora, não podemos treinar aqui na sala do hotel, e quem é que nunca passou por isso, não é? Ou ter que fazer algum tipo de exercícios de flexibilidade, de ativação num aeroporto, num hotel, num sítio qualquer, já toda a gente passou por isso. Então, acho que houve ali momentos iniciais em que a coisa estava mais ou menos. Quando se começa a perceber que não há previsão, não se sabe quando é que termina, que começa tudo a ser cancelado, os Jogos Olímpicos, quando percebes que a maior competição do mundo é adiada, percebes que as outras competições todas não vão existir, não é? Quer dizer, mesmo para aqueles que não são olímpicos,
o adiar dos Jogos Olímpicos é uma mensagem para os atletas todos, não é só para os atletas olímpicos, não é? Eu acho que a partir daí começou a ser complicado. E depois há outro fator muito complicado que teve a ver com o facto de que os clubes não estavam preparados financeiramente, e isso tem a ver com a gestão dos clubes em Portugal, não estavam preparados financeiramente para suportar os salários dos jogadores. E, portanto, quando há famílias que dependem de um salário, não é? E que eles começam a não entrar e a não chegar, obviamente que isso afeta qualquer pessoa, independentemente de ser atleta ou não, porque trata-se de pôr comida em cima da mesa para os filhos, não é? E infelizmente também muitos atletas não... Eu falei da gestão dos clubes, mas agora também dá na cabeça dos atletas, porque muitos também não estão preparados para qualquer eventualidade que possa acontecer na carreira deles, e a pandemia também mostrou isso, e eu espero que muitos deles tenham sentido esse alerta e percebam que, do ponto de vista financeiro, é preciso estarem preparados, porque de hoje para amanhã podem ter uma lesão, há muitos que estão a recibos verdes, acabou, no dia a seguir não cai nada na conta, não é? E portanto acho que houve aqui muitas coisas que mexeram, obviamente, com a parte emocional e psicológica dos atletas. E outra questão que tem a ver com a falta de apoio psicológico dos clubes. Houve um estudo que foi feito durante a pandemia que mostrou que apenas 13% dos clubes portugueses têm apoio psicológico para os atletas. Eu acho isto extraordinariamente mau, não é? A saúde mental, um dos tópicos, sim, sendo a saúde mental um dos tópicos mais importantes neste momento, não se entende, efetivamente não se entende. Mas há muitos atletas que têm mostrado isso ao mundo e que têm alertado para o tema da saúde mental. O que é que a Sports Embassy tem feito nesse âmbito? Olha, nós, todo o trabalho que fazemos com os atletas, mesmo de coaching e tudo, é com psicólogos. E, portanto, há ali um misto, porque se percebes que o atleta precisa de algum apoio psicológico, o próprio coach, que é psicólogo, também insere esse trabalho no trabalho que é feito com o atleta, e por isso é que os nossos coaches são todos psicólogos. Conseguimos dar aqui também esse apoio. Depois estamos a desenvolver uma plataforma de saúde mental direcionada para os atletas, um bocadinho para a comunidade desportiva, porque acho que é importante para os treinadores também, e espero que alguns dirigentes possam depois ir à plataforma e serem sensibilizados, porque 13% de clubes em Portugal com psicólogo, acho que estamos a falar de pessoas que estão permanentemente em stress, porque têm pressão, não é? É uma profissão de pressão, e estás a preparar jovens com pressão e com uma extrema competitividade, e portanto tudo isso trabalha. Ir ao psicólogo não é para os malucos, ir ao psicólogo é ir buscar ferramentas para sermos melhores naquele contexto. Tem que deixar de ser tabu, tem que deixar de ser uma coisa para maluquinhos. No desporto ainda é muito tabu, infelizmente. E isto tem que, enfim, é algo que nós achamos que tem que mudar, e gostávamos muito que a nossa plataforma ajudasse, pelo menos, a desmistificar o tema da saúde mental no desporto. Inês, tu disseste agora, vocês tiveram esta petição na Assembleia da República, tem estes projetos que tu falaste, da academia e também da parte aqui do Heads Up, mas, digamos, e em jeito de conclusão, quais é que são os grandes projetos, os grandes objetivos da Sports Embassy para o futuro? Os reais ou aqueles do romance? Temos todos. Estou a brincar. Não, estou a brincar. É óbvio que podemos começar qual é a visão e depois falamos do que é que vai ser. Não, é óbvio que... Não, mas diz qual é a vossa visão. Olha, eu acho que eu quando traço uma visão, uma meta atingível, eu já penso lá em cima, não é? Tipo, se queres construir um arranha-céus e não tens dinheiro para construir um arranha-céus, tens de comprar um bom terreno, fazer umas boas bases, mesmo que ao início tenhas só 2 andares, não é? Eu parto sempre desse princípio. Portanto, é óbvio que o nosso grande sonho era que um dia, para já, pegando nos temas todos que estão na petição, conseguir que esses temas sejam falados, que isso tudo mude e que os atletas possam ter condições diferentes para serem atletas em Portugal, e que tenham... que sejam reconhecidos enquanto ex-atletas, e que essas competências sejam valorizadas
e sejam implementadas em outras áreas. Obviamente que esse será sempre o nosso objetivo. Em relação aos nossos projetos, nós queremos ter a plataforma a funcionar, queremos ter a plataforma pronta até o final do ano, tê-la a funcionar no primeiro trimestre do próximo ano. É algo que para nós é extremamente importante. Queremos continuar a conseguir apoiar atletas a nível individual e, portanto, sensibilizar mais e mais para que eles procurem ajuda e percebam que ser vulnerável não é mau. Mostrar o lado vulnerável, pelo contrário, é mostrar força, não é? Porque é ir buscar ajuda para sermos melhores. Portanto, queremos aumentar o número de atletas que conseguimos acompanhar. Queremos desenvolver a academia. Portanto, queremos trabalhar com mais empresas e dar formação a mais empresas. Nós damos formação em diferentes áreas porque usamos ex-atletas. Ou seja, a formação até pode ser num campo técnico muito específico, mas vai lá um ex-atleta falar daquilo e vai sempre fazer o paralelismo com o desporto. E, portanto, podes estar a falar de uma componente técnica que tu trabalhas no dia-a-dia, estás a trabalhar com um formador que vai fazer um paralelismo com o atletismo, ou o basquete, ou a natação, qualquer que seja a modalidade que ele tenha praticado. E nós queremos ir a muito mais empresas agora durante ainda este ano, se possível, e no próximo ano a aumentar a nossa presença nas empresas, porque queremos pôr esta malta do desporto a serem campeões do mundo noutras áreas, e acho que isso é que é aquilo que é verdadeiramente importante, é garantir que este pessoal tem um futuro depois do desporto, seja em que área for, onde eles possam ser bem-sucedidos, felizes e grandes atletas. Acho que não poderíamos terminar de melhor forma, com uma mensagem mesmo muito, muito inspiradora e com uma perspectiva muito, muito positiva sobre aquilo que deve ser o desporto em Portugal e aquilo que se deve mudar. Muito bem. Inês, eu quero agradecer a tua disponibilidade e o teu contributo, que deixaste mensagens muito boas. Quero também deixar esta mensagem aqui ao nosso ecossistema do desporto, porque com este tipo de mensagens seguramente vamos estar mais fortes e solidários. E, portanto, também quero agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes. Partilhem este episódio com 3 amigos que vão achar esta conversa interessante. E também já sabem, podem nos seguir nas plataformas da Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e YouTube, e nas redes sociais. Já sabem, mais uma vez, obrigado, e para a semana estamos de volta.